Por pouco mais de meio século, ele foi o homem sem rosto, o criminoso que desapareceu no ar literalmente. Em 24 de novembro de 1971, D.B. Cooper saltou de um avião com $200 mil e nunca mais foi visto. Ou pelo menos foi o que as autoridades acharam. Hoje, 54 anos após o ocorrido, novas evidências surgiram. A ciência forense avançou, arquivos secretos foram revelados e agora, pela primeira vez, o FBI pode estar mais perto do que nunca de responder à pergunta que ecoa há décadas sobre quem foi D.B. Cooper. Era a véspera de Ação de Graças em 1971, quando um homem elegante embarcou no voo 305 da Northwest Orient Airlines. O voo era curto, saindo de Portland rumo a Seattle, com aeronave específica, o Boeing 727, um dos poucos modelos com escada traseira que podia ser aberta em voo. Desde o embarque, demonstrou um comportamento meticulosamente calculado. Vestia-se de forma discreta, com um terno escuro, gravata clip-on, óculos escuros e uma maleta. Parecia um homem de negócios qualquer. Ele se identificou como Dan Cooper e logo após a decolagem, entregou um bilhete à comissária. Ela chegou a achar que era mais uma pessoa dando em cima dela, mas não. Ao ler o bilhete, viu que se tratava de algo grave. Ele dizia: "Tenho uma bomba e quero que você sente aqui ao meu lado." Foi assim que Cooper tomou o controle da aeronave. A sua maleta supostamente estava cheia de explosivos. Durante o sequestro, foi educado, calmo e objetivo. Ofereceu gorjetas às comissárias, permanecendo sempre tranquilo. Não gritou, não agiu com agressividade. Cooper sabia o que queria e sabia como conseguir. Sua exigência para a libertação dos passageiros era o valor de $200 mil em notas pequenas e 4 paraquedas. Ao pousar em Seattle, com dinheiro em mãos, libertou os passageiros e depois ordenou um novo voo à tripulação, agora com destino ao México. Seus pedidos já demonstravam sua capacidade de planejamento. Os 4 paraquedas sugeriam a intenção de uso de 2 como principais e 2 como reservas, o que incluía a possibilidade de manter reféns, e isso confundiu a polícia. O voo deveria passar por Reno, Nevada, mas no caminho algo impensável aconteceu. Menos de 30 minutos após a nova decolagem, em pleno voo, ele abriu a porta traseira e saltou de paraquedas no meio da floresta de Washington, levando todo o dinheiro e nunca mais foi visto. As notas pequenas exigidas fizeram com que fosse praticamente impossível rastreá-las, e o avião voar a 10 mil pés com velocidade reduzida foi ideal para um salto seguro. A partir daí, o FBI deu início a uma das maiores caçadas da história. Chegou a investigar mais de 1.000 suspeitos e a rastrear pistas em dezenas de estados americanos. A única evidência concreta encontrada foi parte do dinheiro, cerca de $5.800, achado às margens do rio Columbia, em 1980. Além disso, nada mais, nenhum corpo, nenhum paraquedas, nenhum rastro. O mistério de D.B. Cooper virou lenda. Foram escritos livros sobre a história, gravados documentários com análises forenses, criadas teorias da conspiração, até que o FBI decidiu encerrar o caso oficialmente em 2016. No entanto, antes do encerramento, foram dezenas de anos de investigações e hipóteses criadas sobre o caso. A primeira e mais antiga teoria defende que D.B. Cooper nunca chegou ao chão com vida. Na noite do salto, a chuva era forte, os ventos imprevisíveis e a área sobrevoada era uma floresta densa, repleta de rios e rochas. Mesmo paraquedistas experientes dizem que saltar daquele tipo de avião, naquela altitude, à noite e com paraquedas sem controle direcional, seria suicídio. Essa teoria explicaria por que nunca encontraram o corpo nem o restante do dinheiro, pois Cooper teria morrido e seus restos se decomposto no meio do mato. Mas não explica por que nunca encontraram ao menos o paraquedas ou a bolsa da suposta bomba. Outra aponta que há algo mais complexo, que seria o fato de que D.B. Cooper não agiu sozinho. Ele teria sido um agente militar ou contratado pelo próprio governo norte-americano e estaria testando uma brecha no sistema de segurança aéreo durante a Guerra Fria. E se D.B. Cooper não era o nome de um homem? O sequestro do avião teria sido uma encenação para ocultar algo maior? Como um teste de reação civil
um desvio de verba ou mesmo exercício encoberto da inteligência americana? Dan Cooper seria um nome código e o homem a bordo, um ator de operações especiais. A maleta não tinha bomba, os paraquedas eram distrações e o salto teria sido apenas um truque. Se essa teoria for verdadeira, o caso nunca será resolvido, porque nunca houve um criminoso de verdade. O principal argumento dela se baseava na facilidade com que o sequestro ocorreu, a calma de Cooper, seu conhecimento técnico da aeronave e a ausência de rastros. Seria tudo parte de uma operação de inteligência encoberta, talvez até com envolvimento da CIA? Assim, os teóricos afirmam que o caso foi fechado em 2016, não por falta de pistas, mas porque já sabiam quem ele era e nunca poderiam revelar. Nesta mesma linha de raciocínio, talvez a teoria mais polêmica seja a que surgiu nos anos 2000 e ganhou força com investigações independentes. E se o FBI sabia quem era Cooper desde o início, mas investigou a pessoa errada propositalmente? Um homem chamado William J. Smith, ex-maquinista da ferroviária, foi apontado por pesquisadores civis como o verdadeiro Cooper. Ele tinha o conhecimento técnico. A motivação perdeu tudo após uma demissão e até uma foto com semelhança impressionante ao retrato falado. Mesmo com todos esses indícios, o FBI nunca o investigou formalmente e não se sabe o porquê. Mas e se Cooper conseguiu escapar, mudou de identidade e viveu uma vida tranquila como qualquer cidadão comum? Alguns relatos de bares, lojas e até hospitais descrevem homens idosos que confessaram no leito de morte: "Eu sou D.B. Cooper." Um deles morreu em 1999, no Arizona. Outro, em 2012, em uma casa de repouso na Califórnia. Apesar disso, nenhuma confissão foi confirmada com DNA, mas muitos tinham perfis compatíveis. Eram ex-militares, paraquedistas e todos com um traço em comum: nunca contaram a ninguém até o fim da vida. São tantas teorias e fatos absurdos relacionados ao caso que chega a ser cômico que, em um documento liberado pelo FBI, detalhes sobre uma oportunidade perdida pelo FBI em 2001. Naquele ano, cientistas ofereceram realizar um mapeamento de DNA na gravata deixada por Cooper, usando técnicas de espectrometria de massa. Mas o FBI recusou, alegando que o custo não justificava a chance de sucesso. Apenas recentemente que algo mudou, quando, em 2023, com tecnologia avançada, a análise foi realizada por um grupo externo. Essas informações estavam parcialmente ocultas nos relatórios anteriores e só agora vieram à tona com os arquivos liberados. Os cientistas forenses resolveram aplicar tecnologias do século XXI para analisar a peça-chave, que não havia sido esquecida pelos investigadores: a gravata clip-on que Cooper usava ao embarcar e havia deixado no avião. Ela havia ficado guardada por décadas nas evidências do caso e sua análise mostrou algo que reacendeu uma luz nas investigações. A gravata continha partículas raríssimas de titânio puro, bismuto, tório e urânio, materiais comuns em fábricas aeroespaciais e até ambientes nucleares. Essa descoberta apontou uma direção clara de que Cooper poderia ter trabalhado na indústria de engenharia de precisão, talvez na Boeing ou em setores nucleares sigilosos. De repente, o que sempre havia parecido crime ousado feito por um amador se tornava o plano perfeito de alguém treinado e com acesso privilegiado. Em 2024, outra revelação inesperada reacendeu o caso, quando Chanté e Rick McCoy, filhos do veterano militar e ex-presidiário Richard Floyd McCoy Jr., afirmaram que seu pai devia ser D.B. Cooper. Ao mexer no galpão da mãe, entre os objetos guardados de seu pai, eles encontraram um paraquedas escondido, junto com outros itens suspeitos. Entregaram tudo ao FBI e, adivinhe, os paraquedas batem com o tipo usado por Cooper em 1971. McCoy era um piloto experiente, serviu na Guerra do Vietnã e, pasme, 5 meses após o famoso salto de D.B. Cooper, já em 1972, realizou um sequestro praticamente idêntico. Na tarde de 7 de abril de 1972, de terno, embarcou no voo 855 da United Airlines em Denver. Ele estava tranquilo e carregava uma bolsa.
Dentro dela estava uma granada e uma pistola. No meio do voo, ele entregou uma nota à aeromoça. Tenho uma bomba. Siga minhas instruções. Suas exigências eram $500.000, 5 paraquedas e uma rota de fuga semelhante à de D.B. Cooper. Após libertar os passageiros em São Francisco, o avião decolou novamente com apenas a tripulação e McCoy saltou de paraquedas no céu noturno de Utah. Era a repetição quase exata do caso Cooper. Entretanto, nessa segunda tentativa, McCoy cometeu erros que Cooper não cometeu. Deixou impressões digitais em um copo de bordo e foi reconhecido por um amigo que sabia de suas habilidades com paraquedismo. Poucos dias depois, o FBI bateu à sua porta. Ele tentou negar, mas as evidências eram fortes demais. A mochila com dinheiro ainda estava escondida em sua casa. Havia armas compatíveis e frases semelhantes às do sequestro. Ele foi condenado a 45 anos de prisão, mas a história não acaba aí, já que 2 anos depois, em 1974, McCoy fugiu de uma prisão federal de segurança máxima. Ele e outros presos renderam guardas com armas improvisadas e roubaram um caminhão de lixo. Durante várias semanas, o FBI o caçou pelos Estados Unidos. Ele acabou morto em um tiroteio com agentes em Virginia Beach, sem confessar o crime de D.B. Cooper. Era considerado inteligente, disciplinado e metódico. Estudava direito na faculdade, era pai de família e bem visto na comunidade. Contudo, vivia em dificuldades financeiras e tinha sede de adrenalina. Perfis psicológicos do FBI indicam que McCoy tinha todas as características comportamentais que foram atribuídas a D.B. Cooper. Além disso, as semelhanças entre os dois crimes são impressionantes, mudando levemente algumas coisas. Cooper foi descrito como mais velho, tendo entre 40 e 50 anos, e Richard McCoy Jr. tinha 29 anos ao ser preso. Ao fazer um perfil psicológico sobre os dois casos, na época o FBI concluiu que McCoy era mais impulsivo, enquanto Cooper mais calculado. McCoy havia deixado muitas pistas e Cooper nenhuma. Foi assim que concluíram que McCoy não era D.B. Cooper. Apesar disso, investigadores independentes, como o autor Bernie Rhodes, juraram que são a mesma pessoa. Seria ele mesmo que teria cometido os dois sequestros? Com a reabertura do caso, o FBI começou a cruzar os dados genéticos da gravata com o DNA dos filhos de McCoy. Embora nenhuma confirmação oficial tenha sido divulgada até agora, especialistas acreditam que estamos a poucos passos de resolver o enigma de meio século. Além das novas evidências trazidas à luz pelos irmãos McCoy, no final de 2024, em março de 2025, por pressão da imprensa e de historiadores, o FBI divulgou cerca de 398 páginas de documentos que nunca haviam sido vistos sobre o sequestro do voo 305 por D.B. Cooper. Foram dezenas de nomes que nunca foram revelados, pistas que foram ignoradas e suspeitos tão inusitados que parecem ter saído de um filme. Esses arquivos revelaram a existência de mais de 800 suspeitos que foram oficialmente investigados, mas que nunca foram citados publicamente. Há também uma lista com perfis psicológicos, rastreamentos bancários, gravações de ligações telefônicas e análises de voo. E o mais chocante disso tudo foi uma série de decisões estratégicas para encerrar o caso, mesmo com pistas ainda ativas. Outra bizarrice do caso foi a revelação de um dos casos mais estranhos dentro dos arquivos, o de um homem em cadeira de rodas, que foi apontado por um vizinho como o verdadeiro D.B. Cooper. Apesar de sua limitação física visível, o homem havia servido como paraquedista 2 décadas antes. O FBI o interrogou e realizou exames com resultado conclusivo. Foi pela falta de provas e pelo aparente absurdo da acusação que o caso contra ele foi arquivado. Mas agora, com as novas tecnologias de reconstrução facial e análise genética, a possibilidade voltou a ser considerada. E entre os arquivos, uma carta em particular chama a atenção, escrita à mão e recebida por uma delegacia local em 1972. A mensagem dizia: "Eu sou Dan Cooper
e vocês nunca vão me encontrar. Estou mais perto do que imaginam. Na época, o FBI considerou a carta uma brincadeira de mau gosto e, mesmo assim, nunca divulgou sua existência ao público. Agora, com software de análise de caligrafia e cruzamento com amostra de arquivos militares, investigadores independentes afirmam que a letra bate com a de Richard McCoy Jr. Seria uma falha dos investigadores a carta ter sido ignorada? Outro ponto revelador sobre os arquivos revelados são os diversos memorandos internos que mostram que houve falhas graves na troca de informações entre agências. Os principais exemplos são que a CIA possuía dados sobre um ex-agente com especialização em saltos de alta altitude que havia desaparecido semanas antes do sequestro. O nome de Richard McCoy Jr. foi mencionado entre os relatórios cruzados 5 meses antes de seu próprio sequestro, em 1972. E segundo, que havia pelo menos 7 paraquedistas desaparecidos na região noroeste dos Estados Unidos entre 1969 e 1973, que nunca foram ligados oficialmente ao caso Cooper. Essas omissões colocam em xeque a condução de investigação original. Os arquivos secretos recentemente abertos do FBI não trazem uma resposta final, mas revelam que a verdade esteve mais próxima do que imaginávamos. Entre erros, decisões duvidosas e silêncios prolongados, o que vemos é uma investigação marcada por pistas ignoradas e suspeitos esquecidos. Por mais de 50 anos, D.B. Cooper foi um símbolo de rebeldia, do impossível, do crime perfeito. Talvez ele nunca tenha sido um herói, e sim um homem com treinamento, frieza e um plano meticulosamente calculado. O fato é que as novas evidências convergem a ciência, o perfil técnico, o paraquedas e o histórico militar apontam diretamente para a culpa de Richard McCoy Jr. Se ele era realmente o Cooper, o mistério não desaparece, apenas ganha um novo rosto. E com as ferramentas da ciência moderna, talvez não haja mais espaço para fantasmas no céu. E você? Acredita que o FBI finalmente resolverá o caso? Ou ainda há algo que não foi revelado?